Som. Ei. Baruch Hashem. Shabbat Shalom a todos novamente. Eu queria explicar aqui uma situação, é que essas janelas aqui de trás, geralmente elas ficam fechadas. Você pode abrir a janela e deixar somente o vidro fechado. Isso é porque nós precisamos assumir um compromisso com o Eterno de uma boa convivência. Paulo ainda em Romanos, no capítulo 12 que nós acabamos de ler, ele diz no verso 18 assim: se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então a janela fica fechada para que nós não entrarmos em conflito com os vizinhos, ok? Então é por isso que ela fica fechada. Mas em momento oportuno o Eterno vai abrir, o ar vai circular com mais possibilidade para nós. Nós abrimos as janelas laterais, aqui da frente, que não há problema, mas ainda nós temos uma dificuldade com as janelas de trás. Vocês continuem em oração para que o Eterno venha nos liberar, abrir todas as janelas da casa. Amém? Nós estamos na 15ª porção. Vamos fazer uma pequena introdução aqui da Parashá Bo. Ulisses já iniciou informando que ela encontra-se lá em Êxodo capítulo 10. Você vai ver ali que é o final dos últimos golpes ali sobre o Egito, de Adonai sobre o Egito. A Parashá 15ª aqui, ela já faz parte das Parashot, todas as porções que fala sobre o fim desse período de exílio ali dos Bnei Israel, dos filhos de Israel, no Egito, no Mitzraim. Vai concluir na próxima semana com a Parashá Bechalá. Interessante que na observação bíblica do tempo, nós estamos hoje 6 de Shevat, por isso que nós vamos celebrar Tu B'Shevat, dia 15 de Shevat, 15 de Shevat, Tu B'Shevat. Nós vamos celebrar um pouquinho antes para que todos possam participar, ok? No dia 8 de fevereiro. O mês de celebração justamente da festa do plantio da árvore, que a pastora já anunciou para nós aqui, e que nos traz a memória, pelo menos para mim, eu creio para você também, de Êxodo capítulo 15, ali no verso 23 em diante, quando o exército sai do Egito, o exército de Israel sai do Egito, ele vai encontrar as águas amargas ali. E quando ali eles encontram águas amargas, uma árvore é lançada ali nas águas. E ali nas águas, com essa água, na corrente das águas, ela se torna um doce, devido a essa árvore que é lançada ali por Moisés nas águas. Por isso que nos traz a lembrança, e isso a gente não compartilha, quando o Leonardo trouxe a questão do fruto doce e amargo. Quer dizer, a água amarga torna-se doce devido a uma árvore que é lançada. Você e eu sabemos, quando nós falamos em árvore na Bíblia, na Torá, nós estamos falando da própria Torá, a árvore da vida para todos aqueles que fazem adesão a ela. Nós acabamos de ler isso com Ulisses, em Provérbios capítulo 3, a partir do verso 18, ali você vai ver essa identificação. Etz Haim, árvore da vida para todos aqueles que nela se apegam. E esse mês de Shevat, a letra do calendário do Aleph Bet, calendário judaico, bíblico judaico, que comanda este mês é o Tzadik. Essa letra aqui, ó. Tá vendo aqui? Dá para ver aí, né? É o Tzadik. Isso. Se você observar direitinho o formato dela, é um formato de uma árvore. Os nossos pais, eles dizem que, segundo o sino que eles dão, que em Shevat, nesse mês, Elohim decide quão frutífera as árvores são no ano vidouro. Então está chamando a atenção para nós mesmos neste dia, que nós precisamos observar essas coisas. Tzadik, essa letra aí, significa o justo. Então nós estamos falando do Mashiach. Toda vez que eu leio, eu vejo a letra de Tzadik e a palavra justo, me vem à memória a esposa ali de Ponto Pilatos, quando ela chega e fala bem assim: olha, não entre na questão deste justo, porque em sonho muito sofri por ele. Ela fala, porque em sonho muito sofri por ele. Ela está falando de quem? Do justo, do Mashiach e Yeshua. Então, Adonai nos faz lembrar essas coisas quando nós estamos estudando. E faz lembrar que o nosso serviço, meu e seu, é só uma introdução para a porção que nós vamos estudar, da Parashá Bo. Faz lembrar do serviço
nosso, meu e seu, que é fazer exatamente aquilo ao qual o Pai nos confiou. Lembra que da semana passada, ao qual nós fomos advertidos sobre a questão do fiel depositário, aquele que tem nas suas mãos aquilo que Adonai confiou? Exatamente. Lembrar, Tzadik faz lembrar, o justo, Yeshua, faz nos lembrar que nós temos que fazer o serviço exatamente da mesma forma ao qual o Pai exige de mim e de você. Ao Pai nos confiou. Yeshua ensina isso lá em João capítulo 5, nós não vamos lá, no verso 19, ele ensina que ele, o Filho, só pode fazer aquilo que o Pai está fazendo, porque ele faz igualmente, o Pai faz. Essa exigência para mim e para você, quando nós estamos, o Eterno vem falando através do teu Santo Espírito sobre a questão de guardar aquilo e confiar aquilo que ele nos guardou. Para os cientistas comportamentais, esta ação unificada de movimento, eu vou fazer exatamente aquilo que o Pai faz. É uma ação unificada de movimento. Os cientistas comportamentais, eles chamam essa ação unificada de movimento de sincronia de movimentos. Isso significa que há algo no movimento, em sincronia, que nos faz sentir conectados com os outros. Isso não sou eu que diz, são os comentários dos cientistas que vão tratar sobre o comportamento da vida humana, do ser humano. Ele diz que quando há esse movimento sincronizado, significa que nesse movimento nós estamos conectados um ao outro. Por isso que Yeshua fala, eu faço exatamente aquilo que eu vejo o Pai fazer, porque ele está conectado ao Pai. O termo melhor para nós é adesão. Ele fez adesão ao Pai. Segundo os comentaristas, isso se chama harmonia mental inconsciente. Esquisita essa palavra. Uma harmonia mental inconsciente. É como se você fizesse aquilo inconscientemente. Mas Paulo rebate o cientista quando ele fala em 2 Coríntios capítulo 10, que eu e você precisamos levar a nossa mente cativa no Messias. Então eu preciso fazer exatamente o que Messias faz. Né? Paulo já rebate esse conceito, que é um conceito chamado de formalismo. Você tem uma harmonia mental inconsciente, você faz sem querer fazer. Vai lá em 2 Coríntios para você ver Paulo ensinando isso. Paulo vai rebater isso como? Sim, mas desde que você faça aquilo que o Messias faz, não vai haver importância nenhuma. Se você fizer com a mente consciente, cativa no Messias. 2 Coríntios capítulo 10. Na Labrit Hadashah, é uma pequena introdução, porque nós precisamos adentrar a Parashá Bo. Vai. Você vai ver que é uma ordenança para mim e para você. No capítulo 10 de 2 Coríntios, Paulo, a partir do verso 5 ali, ele diz assim, olha, derrubamos toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Elohim. Nós vimos essa semana, não sei se você viu, acompanhou o noticiário, quando eu lembrei disso agora, tá? Quando um cientista lá vai ocupar um cargo, uma secretaria ali da ciência, e ele cria no criacionismo, né? Ele crê que Elohim criou todas as coisas. A comunidade científica se levantou imediatamente. Imediatamente ela se levanta. Aqui, Paulo ensinando. Derrubamos raciocínios de toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Elohim, e levamos cativo todo o pensamento à obediência ao Mashiach, ao movimento sincronizado com Yeshua. Se você fizer igual a Yeshua, você automaticamente está fazendo igual ao Pai, porque ele faz exatamente aquilo que vê o Pai fazer. É isso aí, é simples para mim e para você. Uma experiência que seja rápido, irmã, por causa do nosso horário e o nosso calor. Eu tenho uma amiga, ela casada, e nós orávamos juntas. Então, ela começou a dizer para mim, Alva, eu tenho sonhado muito com meu ex-namorado. E eu estou muito preocupada,
Porque nunca aconteceu isso, começou a acontecer agora. E foi exatamente esse texto que nós oramos, levando cativo, né, todo o pensamento ao nosso Mashiach. Isso, é o combate para nós nos últimos tempos. A pastora da semana passada falou que nós estamos nos últimos acordes deste tempo, da humanidade. Então, para você ver que o negócio vai ficar quente, Adonai vai ter que lançar um fogo consumidor à nossa frente para nos ajudar. Vai pôr fogo, sim. E já começou, né? Interessante que, por outro lado, eles admitem que o movimento sincronizado pode levar as pessoas a fazer aquilo que não querem fazer. E é isso mesmo. Você vai fazer aquilo que você não quer fazer. Paulo, novamente. Paulo é um cientista de Adonai. Vai lá em Romanos capítulo 7. Gosto muito de Paulo, irmãos. Capítulo 7. Você vai ver ele falando que ele vai aqui, irmãos, sincronizando a vida dele com a Torá e com Yeshua. Por isso que ele tem a capacidade de escrever do jeito que ele escreve. E aqui ele vai identificar qual é o problema. É o pecado. Olha só, a partir do verso 14, para não ir muito longe, diz assim, ó: sabemos que a Torá é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. O que faço, eu não entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a Torá, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na Torá de Adonai, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? A sincronia, ele busca uma sincronia da Torá com o Messias, porque ele falou bem assim, ele não é louco, ele falou bem assim: olha, eu preciso ter a minha mente cativa onde? No Messias. Os meus movimentos têm que estar sincronizados com o Messias. E assim estará sincronizado com o Pai. Foi assim que começou essa saga ali de Moisés e Arão no deserto. No Egito, perdão. Foi desta forma. Vai lá na Torá, em Êxodo capítulo 4, se você não vê, se os nossos pais fizeram exatamente isso aqui. Essa sincronia de movimento exigida por Adonai para eles. No capítulo 4 do livro de Êxodo, a partir ali do verso 13. Olha só que interessante, 13 ao 17, ou 15, só para a gente ter a ciência de como que é essa sincronia que é exigida de mim e de você. O verso 13 diz assim: ele, porém, disse a Eterno: envie que hás de enviar, porque Moisés não se sentia capaz de guiar este povo. Ao verso 14, então, se acendeu a ira contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Ele também te sai ao encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu lhe falarás e porás as palavras na tua boca. Eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que há vez de fazer. Ele falará por ti ao povo e te será por boca, e tu lhe serás por Elohim. Toma, pois, esta vara na mão, ao qual hás de fazer os sinais. Ó, a sincronia entre Adonai, Moisés e Arão. Olha assim, ele faz assim no verso 15. Em outra versão, fala-lhe: coloca as palavras em tua boca. Eu mesmo estarei com a tua boca e com a sua boca, e os que vos ensinareis o que fareis. Se você não prestar atenção,
Parece que Adonai vai fazer sozinho, ou Moisés vai fazer sozinho, ou Arão vai fazer sozinho. Não, mas é porque é uma sincronia de movimentos. Olha o verso 16, ele fala assim: ele falará por ti ao povo. É a ele mesmo que será para ti uma boca. Tu para ele, tu serás Elohim. Se você vê a escrita, você é uma comunhão, como é que você pode falar, de palavras ali, Léo, que vai dar a entender que parece que é um só fazendo. Mas não, é Adonai fazendo com eles e para o povo, porque o objetivo é o povo. A 15ª porção da Torá, ela dá a continuidade, irmãos, à intervenção do Eterno sobre o Egito, na figura do seu representante maior. Quem é? Faraó. Então, a intervenção ali vai sobre o cabeça do Egito, Faraó, e também os seus adeptos. Você sabe quem são os adeptos de Faraó? Vamos lá conhecer. Vai lá em Isaías capítulo 30. Porque Adonai vai vir com uma intervenção sobre nós, se nós formos adeptos ao Egito. Olha só. Isaías, o profeta, vai clamar aqui, no capítulo 30, só 5 versos para a gente ter a ciência e o conhecimento de que fará, como se fará a intervenção de Adonai. Ele diz assim: ai dos filhos rebeldes. Está vendo? Ele já chama aqueles que fazem adesão ou que são adeptos a Faraó. Ele diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Eterno, que tomaram conselho, mas não de mim, que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado a pecado, que descem ao Egito sem me consultar, para se fortificarem com a força de quem? De Faraó, e para refugiarem-se na sombra do Egito. Mas a proteção de Faraó se vos tornará em vergonha, e a sombra do Egito vos trará confusão. Ainda que seus príncipes estejam em Zoan, e os seus embaixadores tenham chegado a Ranes, todos se envergonharão de um povo que nada lhe servirá, que não traz ajuda nem proveito, antes traz sim vergonha e opróprio. O verbo aqui da porção, bo, é vai, expressa uma ação de obediência. Por isso que a intervenção, Ulisses, vai sobre Faraó e seus adeptos, aqueles que o profeta chama de rebeldes, que lançam a palavra de Adonai para trás, não querem obedecer. A expressão aqui do verbo vai, bo, é uma ação de ser obedecida imediatamente, porque traz um sentido de uma ordem irrevogável. Bo, o verbo, traz uma ordem para mim e para você, irrevogável, de uma sentença proferida por quem? Pela boca de Adonai. Você sabe o que é revogável? A gente tem ciência mais ou menos do que é, mas a gente vai no conceito. Olha só, irrevogável é algo que não pode ser desfeito. A palavra de Adonai não pode ser desfeita. Está vendo? É uma coisa que é necessária, extremamente necessário e indispensável. Isso é irrevogável. É uma verdade, uma informação incontestável e verídica. Por isso que ela não pode ser desfeita. Por isso que se torna a boca de Adonai uma ordem irrevogável. Então a palavra torna-se aqui, quando sai da boca de Adonai a ordem vai, bo, ela se torna para mim, para você, emergencial, irresistível. Emergente porque eu preciso levantar e fazer. Irresistível porque se eu sou adepto a Adonai, eu não vou resistir à ordem que provém da sua boca. Então, a força desse verbo, ela é carregada de julgamento, irmãos, porque sai dos lábios de Adonai, de um confronto inevitável contra um Deus que tem características humanas. Você sabe qual é o Deus aqui que ele está falando, que tem características humanas? Você fala assim, é Faraó, e eu falo, sou eu e é você.
Esse confronto aqui inevitável é comigo e com você, que somos, que agimos como com características divinas, mas não temos. Nós temos características humanas. Eu vou pular um pouco aqui por causa do horário. Adonai vem com peso, irmãos, sobre o Egito já devastado. Se você começar a ler a porção, você vai ver que o Egito está destruído, devastado, arruinado, economicamente, socialmente, e agora vai ser afetado o cabeça, o Deus do Egito, Faraó, o cabeça do Egito. Economicamente devastado, socialmente destruído, agora vai atingir o cabeça. Vai lá na porção em Êxodo capítulo 10 para você ver se isso não está acontecendo. Olha só, no capítulo 10, verso 1 ao verso 3, disse o Eterno a Moisés: vai ter com Faraó, pois endureci o seu coração e o coração de seus oficiais, para fazer estes meus sinais no meio deles. Essa é uma ordem revogável. Vai fazer. Vai fazer. Por isso que semana passada a pastora falava: e o bem se fará a Israel, porque é uma palavra irrevogável. Quer eu ser participante ou não, vai ocorrer. O bem se fará a Israel. Depende de mim, de você. Olha o verso 2. E para que contes a quem? A teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, os meus sinais que operei entre eles, e para que saibais que eu sou o Eterno. Foram Moisés e Arão a Faraó e disseram: assim diz o Eterno, o Elohim dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. A ordem revogável é essa: para que me sirva, para que sirva a Adonai. O Egito devastado, irmão, olha que os próprios adeptos de Faraó diz. Olha o verso 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa aí os homens para que sirvam ao Eterno, o seu Elohim. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Olha só em outra versão, os servos de Faraó lhe dizem: até quando isso será uma armadilha para nós? Despede os homens para que sirvam a Adonai, o seu Elohim. Ainda não penetraste, não introduziste em si, Faraó, que Mitzraim está perdido, que não há solução para Mitzraim, para o Egito. Os comentaristas dizem que a cada golpe do Eterno torna o coração de Faraó resistente, duro ou reforçado, pesado. Os rabis ensinam que o Eterno dá firmeza ao coração de Faraó, a fim de que ele não ceda na adversidade, a fim de que ele não ceda quando o Egito está assim, sendo agredido, mas que ele sirva livremente. Deixa ir os filhos de Israel. A ordem é essa, simples e revogável. Deixa aí o meu povo. Simples para ele. O triplo golpe aqui da porção, porque vai falar do ataque do gafanhoto, da escuridão ali, e a última praga, a morte do primogênito. A tripla golpe ali vai existir tanto de Israel, quanto do Egito, uma agilidade militar. Tanto para Israel, como para o Egito, porque há mandamento para o Egito e há mandamento para Israel. Então vai exigir de ambos uma agilidade militar, numa só cadência. Este é o princípio do êxodo. Este é o princípio do êxodo. Sair em cima de uma ordem irrevogável, numa agilidade militar, numa só cadência. Não sejais vagarosos. Não é isso que nós lemos ali em Romanos? Excesso de zelo, né? Não sejamos dessa forma. Você vê que este é o princípio do êxodo. Mas recebeu, irmãos, várias propostas de Faraó. Deixa aí os homens. Deixa aí as crianças depois. Deixa o gado. Ele recebeu várias propostas. Mas a ordem que provém da boca de Adonai é para que ir com todos. Se ele fosse mesquinho,
Se Moisés fosse mesquinho, ele aceitaria na primeira oferta ali, barganha de Faraó. Vai só os homens, deixa as mulheres, as crianças, para garantir o retorno. Mas não, a saída aqui é a toque de caixa. Por que é a toque de caixa? Porque tem que ir todos. Vai lá comigo no Êxodo capítulo 12. Você vai passar ali por Peça, vai lá no verso 29 e 36. Olha só como isso é sério, essa questão de você receber uma ordem e ir com essa ordem. Diz assim no capítulo 12 do Êxodo, no verso 29. Ele vai falar bem assim: à meia-noite, o Eterno feriu a todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que sentava ao seu trono, até o primogênito cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os seus egípcios, e havia grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Eterno como pedistes. Levai também convosco os vossos rebanhos e o vosso gado, como disseste, ide, e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: morreremos todos, a toque de caixa. Eles tinham que sair. Então há uma força, tanto do Egito quanto de Israel, para executar a ordem. Você sabe o que significa a toque de caixa? É executar uma tarefa de modo acelerado, às pressas, rapidamente e apressadamente. Essa é a ordem ali do Êxodo, a toque de caixa. A origem dessa expressão refere-se a uma caixa, refere-se a um corpo oco do tambor, instrumento utilizado pelos chefes militares para orientar e comandar as tropas. Dizia-se, portanto, que os soldados marchavam em toque de caixa, numa só cadência. Não tinha como atrasar. Tinha que ser no toque de caixa. Quem é militar aí conhece muito bem isso. Conhece muito bem. Os militares têm. Fácil de entender, né? A toque de caixa, numa cadência. Ritmo à marcha. Sim, ele vai na frente do exército dando ritmo à marcha. Ele provavelmente era o primeiro a levar ali o tiro ali de misericórdia, mas ele tinha que ir até ao toque de caixa. É interessante que no início dessa semana, Elohim nos traz uma palavra chamada apoucado. No primeiro dia da semana, no domingo, ele nos traz uma palavra que se chama apoucado. Apoucado, por que nós precisamos entrar nesse assunto? Porque apoucado, ele vai de encontro com essa ordem de toque de caixa, que Adonai manda para mim e para você, de uma ordem irrevogável que eu preciso obedecer e você também. Porque ainda nós estamos falando na questão do fiel depositário. Foi depositado em nossas mãos algo e eu desprezo essas coisas. Você vai entender isso aqui agora mesmo com os conceitos. Apoucado é reduzido a pouco, limitado em quantidade, aquilo que é escasso. Na verdade, o termo para mim e para você é uma denúncia, tá? É uma denúncia que tem como significado pouco valorizado, amesquinhado, humilhado. Por que eu falo que é para mim e para você uma denúncia? Porque no sentido figurado, o conceito de apoucado é aquele que não conseguiu desenvolver-se, não cresceu, foi menosprezado, não valorizou, não é valorizado. A denúncia permanece a mesma de Levítico capítulo 6. Depositários infiéis. Mesma denúncia, eu não vou ler, mas você já sabe que diz ali, capítulo 6 de Levítico, que vai falando do fiel depositário e daquele que é infiel depositário. Depois, quem não conhece, vai ler no início, logo no início você vai entender. Então, permanece a mesma denúncia para nós, que alguns desta casa se fizeram apoucado. Essa é a denúncia de Adonai para nós. Para mim e para você. Ou seja, reduziram a marcha que Adonai, a toque de caixa, a poucos.
poucos apenas, tirando o ânimo de alguns e fazendo desmaiar o coração de outros, diz o Eterno. Triste isso, né? Eles fazem isso, segundo o Eterno, com os seus falsos testemunhos. Você sabe por que reduz a poucos e desanima o coração daqueles que ficam? Porque o trabalho aumenta. Se você tem 10 fazendo 10 coisas e tira 5, esses 5 vão fazer aquilo que os 10 faziam. Aí você vai desanimar o coração daquele que está se esforçando. Mas, Leomar, como é que é essa questão de falso testemunho? Né? O Eterno denuncia essas coisas, mas como? Fácil de entender no nosso meio. Porque quando há uma ordem irrevogável estabelecida, você levanta a mão e fala, mas assim, eu não vou fazer não, porque eu vou casar. Eu tenho que me ocupar com o casamento. Não estou falando de vocês dois que vão casar não, viu? O outro fala, mas eu não posso não, porque eu tenho filho pequeno. Eu não posso não, que minha mãe é doente. Eu não posso vir para a casa do Eterno não, que eu tenho um menino pequeno para cuidar. Não posso vir, não vou vir não. Aí você desanima o coração, que é aqueles que precisam exercer aquilo que você deixou de fazer. Isso que o Eterno é a denúncia do Eterno. Você é aquele que reduziu a poucos. Você é aquele que não valorizou. Você é mesquinhado. Você é o humilhado. Você é aquele que menospreza a ordem de Adonai. É esse que é o apocado. Assim é eu e você. Quando eu vou agir dessa forma, da denúncia de Adonai, eu ajo contrário ao cuidado que Adonai tem para com o seu povo. Presta atenção. Quando eu ajo assim, eu abandono tudo em detrimento, desprezo tudo. Isso é mesquinharia, diz o Eterno. Quando eu desprezo essas coisas em detrimento ao meu mundo, que eu valorizo muito, você despreza e você faz contrário a todo o cuidado que o Eterno tem para com o povo. Por isso que no início nós falamos, mas o bem fará Israel, será feito a Israel. O bem será feito a Israel. Então, se você for lá em Êxodo capítulo 13, vai aí, lá no verso 16, para você ver uma coisa. Não, vai no verso 17, é o início da próxima porção. Olha o cuidado aqui, olha o cuidado de Adonai. Olha o verso 17 do capítulo 13. Assim, na despedida do povo a Faraó, Israel foi embora do Egito. Elohim os conduziu pelo caminho da terra dos filisteus. Sim, ela era muito próxima. Sim, Elohim diz que o povo, chocando-se, ao ver a guerra, não retorne a Mitzraim. O Eterno teve o cuidado para que o povo, acostumado a uma escravidão, vendo a próxima dificuldade, desanimasse o coração e retornasse para o Egito. Olha o cuidado de Adonai para aquele que ele está libertando. E eu, que preciso andar na cadência do Mashiach, que é a mesma cadência de Elohim, não queremos andar nessa cadência. Não, eu menosprezo. Eu deixo para alguns fazerem. Deixo para alguns fazerem. Não é assim. Não é assim. O mesquinho, ele dá um falso testemunho, porque ele dá pouco valor às exigências de Adonai. Ele não entende a voz de comando de Adonai. Ele não entende de uma ordem irrevogável de Adonai. Não entende. Não entra na cadência. Ele fica fora da cadência, fora do ritmo. Você já viu alguém dançando fora do ritmo? Não sou eu, não. É o mesquinho que não consegue dançar nem andar segundo a cadência. Se você vê um casal dançando num salão, aquilo é uma harmonia, aquilo é uma mesma cadência com a música. Você e Larissa aqui fica ali com os braços, dando harmonia, cadência ao nosso coral. É isso ali que ela está fazendo. Ela está dando cadência, é isso aqui. Então, Adonai nos denuncia e diz que vários fatores levam a eu e você agir dessa forma. Vários fatores levam a mim e a você a ser mesquinho ou trazer esse tipo de impureza no meio de nós. E Yeshua disse assim lá em Mateus, que o que contamina o homem é o que sai da boca, porque procede do coração. É esse que vem desanimar o meu coração. Há 3 fatores que nós precisamos observar.
que vai nos deixar, que nos considera ser apoucado, mesquinho. O primeiro é a ausência de humildade. Você e eu não somos humildes. Primeiro passo para eu desprezar as coisas de Adonai é eu e você não sermos humildes. Está lá na porção, no verso 3. Está vendo? Em Êxodo capítulo 10, verso 3 diz assim: foram Moisés e Arão a Faraó e disseram assim, diz o Eterno, o Elohim dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Até quando, casa de oração Rehovot? Até quando você vai resistir a Adonai e vai recusar a humilhar-se diante de mim? Olha só como diz outra versão: assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram, assim diz o Eterno Elohim dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Recusar, irmãos, é não aceitar uma coisa oferecida a você. Triste isso, né? Adonai te dá e você recusa. É não aceitar a coisa oferecida a você. É você ser escolhido para guardar algo para Adonai e você se recusa. Essa recusa sua significa declinar. É cair mesmo, desistir. O recuso a obedecer é fugir do combate inevitável. O profeta Isaías, no capítulo 28, deixa eu ver se dá tempo. Dá. Isaías, no capítulo 28, vai lá para você ver uma coisa. A denúncia é aquele que não se humilha e faz recuar o combate. Eu lembro de Yeshua, quando ele diz que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é digno de entrar no reino dos céus. Não é digno. Aquele que põe a mão no arado para trabalhar, mas olha para trás, desejoso de uma vida que você tinha lá atrás, você ainda não está apto para adentrar ao reino de Elohim. É exatamente isso aqui. Você recusa a humilhar-se diante de Adonai, a fazer aquilo que ele pediu para você fazer. Vai lá, Isaías, quer dizer, eu preciso ir, né? Isaías, o profeta, no capítulo 28, ele diz assim, olha que interessante, é os ais de Efraim. Ele vai falar a Efraim, as 10 tribos do norte. Ele fala bem assim, ó, ai da coroa, verso 1, da coroa, as soberbas dos bêbados, dos ébrios de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale, dos vencidos pelo vinho. O Eterno mandará um homem valente e poderoso, como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam. Ele violentamente a derrubará por terra. A coroa, a soberba dos bêbados de Efraim, será pisada aos pés. A flor murchada do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como um figo que amadurece antes do verão, o qual, vendo alguém o tendo ainda na mão, o engole. Naquele dia o Eterno dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes do seu povo. Ele será espírito de justiça para o que se assenta a julgar e fonte de fortaleza para os que fazem recuar a batalha até a porta. A denúncia é para aqueles que não se humilham. Você vê aqui que ele vem com uma tempestade de impetuosas águas que transbordam violentamente. Parece que nós estamos lendo notícia dos jornais dos últimos dias, não parece? De tão atual que é a palavra de Adonai, de tão atual que é os gritos dos profetas, de tão atual que é a Torá para mim e para você, de tão atual que é a denúncia de Adonai para conosco, de tão atual que é. Olha aqui, olha, as correntes vêm com uma torrente de destruição e as águas passam por cima com violentas águas. Com violentas águas. Por quê? Porque não se humilha. Mantém-se na sua estatura de grandeza. Você vê aí Belo Horizonte. Belo Horizonte está destruída. Até quando, Belo Horizonte, recusarás a humilhar-te diante de mim? Os cientistas lá falaram assim que para Belo Horizonte parar de ser inundada daquele jeito, o rio precisa voltar ao seu curso original. Como é que faz agora? Se eu construir arranha-céus,
se eu coloquei ali o nome dos engenheiros que fizeram toda aquela obra? Uma obra falsa, uma obra errada. Agora reconhece que está errada a obra. Mas o nome dos engenheiros estão lá, postos. Por isso que é a exigência dos nossos engenheiros de ajudar lá a construir. Mas lembrando que os seus nomes não vão estar em placas, porque a obra é uma ordem irrevogável de Adonai. Para mim e para você. Você quer falar alguma coisa, pastor? A palavra de Adonai fala, Léo, em Eclesiastes, no capítulo 12, que toda obra virá à luz, seja boa ou seja má. Seja mal. Então, eles ali tinham consciência que estavam fazendo um bem para a cidade de Belo Horizonte. Sim, Hoje veio a luz que foi um mau negócio. Foi um mal para a cidade. Que os próprios outros engenheiros reconhecem. Então, essa é a soberba do homem. O conhecimento excessivo, não é? Que se apoia desse no braço de carne que te faz escrever livros, essas coisas. Hoje e foi colocar exposta uma obra. Uma má obra exposta. Amém, por Adonai. Bem lembrado. Então, será nossa também. Sim, estaremos arrolados da mesma forma. Se nós fizemos, virá a luz. Virá a luz. E a boa que nós fizermos, virá a luz. Sim. Nós temos que pensar nessas coisas. Que se há uma força maior que nós devemos nos unir a essa força maior. Por isso que a exigência de trabalhar em uma cadência única. Por isso que eu não posso abandonar meu irmão ali sozinho na obra, nem o outro ali sozinho, não posso. Exatamente. Há uma força maior exigindo isso, não é? Isso. Que é Adonai. É melhor eu me fazer adesão a ele do que ser esmagado por ele. O aviso aqui a Efraim é que as 10 tribos do norte iam ser levadas pela Síria. Para a Síria. A Síria seria o homem forte que viria e levaria. Não é? Ciro, meu servo, ele fala. Porque não se humilhou perante Adonai. Exatamente, não se humilhou. A outra questão, irmãos, é a mesquinhar-se. É tornar-se mesquinho. Isso também vai deixar muitos apoucados, né? Tornar-se mesquinho e não obedecer. Quando eu estava olhando essa questão, eu fui lá no profeta Jeremias, no capítulo 22, o rei ali vai expor, o profeta vai expor o rei Joaquim. Olha como as coisas são expostas por Adonai. Vai expor o que do rei Joaquim? A mesquinhez dele. Ali no capítulo 22, deixa lá que eu não ia fazer essa leitura, mas vamos lá, no capítulo 22, o único verso é o verso 17. Olha ali, leia aí na sua Bíblia comigo. Jeremias 22, verso 17. Mas aos teus olhos e o teu coração não atentam, senão para a sua ganância e para derramar o sangue inocente e para levar a extorsão e a violência a efeito. Em outras versões diz, mas os teus olhos e o teu coração não atentam, senão para a tua própria mesquinhez e tua própria ganância e para derramar o sangue inocente. Por quê? Porque o crime vai ficar nas suas mãos por deixar de fazer. A pessoa se torna mesquinha e escasso de recurso, né? Ela deprecia-se, ela diminui-se, ela bate-se, ela se amenta, porque ela se queixa da vida que ela tem. O salmista, no Salmo 77, ele quase ali põe os seus pés na mesquinharia, Rogério. Mas ele fala assim, lembrei dos dias antigos. 77? É o Salmo 77. O salmista, na hora que ele viu que ele estava num lamento só, imediatamente me lembrei das antiguidades, das maravilhas que Adonai fez aos meus pais. Olha lá para você ver. Salmo 77. Não, o Salmo é 77. Não, é 77, é o Salmo da porção. Não, é porque aqui não tem esse termo, meus pés resvalaram, não. Mas a escrita nos mostra que ele quase deixa se levar com essa mesquinharia. Olha só que interessante isso aqui, Ele diz assim, o verso 9, não, verso 7, para você ver, olha só do capítulo 77. O Salmo 77 é o Salmo da porção boa. Ele diz assim, rejeitará o eterno para sempre e não tornará a ser favorável. Ele está questionando Adonai. Cessou para sempre o seu constante amor, acabou-se a promessa que veio de geração em geração,
Esqueceu-se de Elohim de ter misericórdia, ou encerrou ele a sua compaixão na sua ira? Então pensei, a isto apelarei, aos anos da destra do Altíssimo. Ele lembra de como Adonai operou ali no Egito, da cadência que ele deu aos nossos pais. E aí ele vai se recuperar na sua oração, Leonardo. Se você ver aí, ele vai... Lembrei, meditarei também em todas as tuas obras. Aí ele vai falar das maravilhas que Adonai fez na antiguidade. Mas ele quase cai na mesquinharia. Fala. Isso é enfermidade minha. Nós vamos entrar nessa enfermidade agora, Leonardo. No versículo 10, em outra versão diz... Lê aí na sua versão, Léo, para aí. Isso é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Viu? Na versão que ele está ali, diz isso é enfermidade minha. Ele se considera enfermo. Está vendo? Por isso que irmãos, isso é muito sério. Eu sei que todo mundo trabalha demais, ninguém tem tempo. Eu sei que todo mundo que tem filho pequeno não tem tempo, mas você não pode lançar isso na face de Adonai. Não pode. Na face de Adonai, não. Se lança na minha face, na do Ulisses, da pastora Sandra, na face de Adonai, não. Que você vai deixar de fazer porque você precisa ter horas com o seu... Não, pelo amor de Deus, misericórdia. Não lance isso na face do Eterno. Essas coisas, não. Porque nós precisamos de uma obra, porque nós temos uma obra imensa para fazer de uma restauração de um centro cultural ali. Não se prive disso. Provérbios capítulo 3 diz, não te furte de fazer o bem. Não te furtes a você de fazer o bem. Eu não sei, os advogados devem saber. Há um conceito no direito que você não pode se privar de um benefício, não é? Cadê Tatiana que me ajudar? Não tem, no direito, quem sabe direito tem um conceito que você não pode... Yeshua diz que se você sabe o que tem que fazer e não faz, é pecado. É pecado. Lucas, eu acho, Lucas 12, se não me engano. O provérbio diz, não te furtei de fazer o bem a quem de direito. Ao pobre, ao necessitado. Léo, nós precisamos entender o direito de Adonai e o direito do homem. Baruch Hashem, o direito de Adonai. O direito do homem... Ele é precisamos estudar o direito de Adonai e o direito do homem. Eu falei isso para uma pessoa essa semana. Você está precisando conhecer o direito de Adonai. O direito de Adonai é para todos. Para todos. Por isso que a ordem o direito do homem é individual. Amém, Adonai amém. pensa em todos. Ele está pensando em uma comunidade, num livramento de uma cidade. De uma cidade. Ele não está pensando apenas nessa pequena vinha aqui. Não. Ele pensa, então, o direito de Adonai. Porque quando ele vai tirar Israel do Egito, ele vai dar todas as oportunidades a Faraó e ao Egito. Quantos do Egito acompanharam os hebreus? É o direito de salvação. Que maravilha, né? O direito de Adonai é o direito de andar na luz, na verdade. Assim como a palavra irrevogável diz que o bem se fará a Israel, o bem se fará à cidade de Vitória. E se você não quer trabalhar para Adonai, ok. Não quer. Ok. Mas você não lance isso na face de Adonai como uma desculpa. Não, porque você vai ver o mundo nascer quadrado. Vai ver o mundo nascer quadrado. Porque você está se lançando sobre uma força que é maior que você. Que é maior que a sua. Baruch Hashem. Então é melhor você aderir a essa força maior enquanto ela não te esmague. Isso. Essa força maior vai te esmagar. Vai, porque ela vai executar a porque tua obra. Porque Adonai sabe queira, que aquilo que você está negando, você pode fazer. Amém. Se ele está cobrando, porque ele sabe que você pode fazer. É interessante que o Espírito nos ensina que essa posição de mesquinho, de não fazer, de se furtar de fazer o bem, você se destitui de uma grandeza que Adonai te colocou. Que Adonai te eleva para você fazer um serviço e você se nega a fazer. Você é um sovina, diz o Espírito, um avarento. É interessante que se você for num dicionário popular de mesquinharia ou de mesquinho, ele fala de um cavalo que não aceita o freio. No dicionário popular diz que o mesquinho é como um cavalo que não aceita o freio. Ele é arisco e desconfiado. Se você depois for lá em 2 Reis, capítulo 19, você vai ver
que ali Adonai vai prometer ao rei Zedequias que vai botar um anzol no seu nariz e um freio na sua boca para conduzir no caminho certo. É esse, é o mesquinho, a mesquinharia, para mim e para você. Eu gostaria que você fosse comigo no Salmo 32. O Salmo 32, o salmista vai ensinar como que eu devo fazer. O Salmo 32 vai ensinar como eu e você devemos proceder. Vai lá comigo. Salmo 32. Para que você ande no caminho, para que você conheça o direito de Adonai. Gostei muito desse tema, hein? Conhecer o direito de Adonai. Olha, diz assim, o verso 1 ao verso 5. Regozijai. Não estou no errado, peraí. Bem-aventurado, em marcha, aquele cuja transgressão é perdoada. Em marcha aí, é uma cadência, tá vendo? Aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Em marcha o homem a quem o Eterno não atribui pecado, e cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Vendo o peso de Adonai? E o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Disse: confessarei ao Eterno as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. O salmista, ele canta aqui que há 3 tipos de imperfeições no homem: a falta, o erro e a carência. Nós já estudamos sobre isso, vou tentar lembrar aqui para nós mesmos. O salmista canta no Salmo 32, em marcha, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Mas se você for lá no verso 5, ele diz em outra versão: a minha falta faço que a penetres. A minha falta eu faço que Adonai reconheça a minha falta. Você abre o coração para Adonai, o seu ser. Meu erro não cubro. Falta, você expõe. O erro, ele diz assim, eu não cubro. Eu disse: confessarei contra mim mesmo, as minhas carências a Adonai. A confissão de pecado é contra você mesmo. Por isso que eu disse no início que o confronto inevitável ali com um Deus que não tem características divinas, mas humanas, sou eu e é você. Por causa dessa situação aqui do verso 5 do capítulo 32. Podia muito bem dizer, é muito mais fácil dizer ali que ele estava falando de Faraó. Mas traz para você. Então, está aqui o que você e eu precisamos fazer. A minha falta faço que penetre. A confissão de pecado, ou melhor, da falta aqui, é a condição que eles chamam de sine qua non. Gostei dessa palavra, Leonardo usou outro dia. Achei bonito, né? Sine qua non. Para que todo perdão alcance, chegue aos ouvidos de Adonai. Então, a confissão da falta que você faz, ela é necessária para que haja perdão de Adonai. Resumindo o conceito. A falta é uma deficiência, uma privação, exemplo, a falta de dinheiro, a ausência de amor, imperfeição, o não comparecimento é uma falta. A sua falta, ela precisa ser justificada. Mas cuidado com essa justificativa diante de Adonai. Cuidado com essa justificativa. Não lance na face de Adonai aquilo que ele já sabe e que está no seu coração. Por isso que você vai lançar sobre ele a sua falta. Significa haver menos, ser insuficiente, deixar de fazer e de cumprir, omitir-se, falta com respeito. Em Êxodo capítulo 10, se você for na outra versão, o Faraó diz assim: cometi uma falta contra o Eterno e contra vocês, ele fala. Quando a praga dos gafanhotos estão ali, ele fala bem assim, ele recolhe um pouquinho e fala assim: cometi uma falta com Adonai. Ele usa esse termo aqui, ó.
eu cometi uma falta contra o Eterno e contra vós, Arão e Moisés. Assim que ele fala. É a falta que você precisa, e eu também, confessar diante do Eterno. O versículo 6, eu não ia nele não, mas vamos lá. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, essas a ele não chegarão. Ele vai ser protegido por aquelas violências da falta ali, e o que o profeta Isaías fala. A sua tradução diz como? Para que todo aquele que é fiel, que cumpre aquilo que está em suas mãos. Isso. E ele diz assim, olha pastor, o erro eu não cubro. O meu erro eu não cubro. Não é o erro da pastora, não é o erro do irmão aqui, não. É o meu erro, eu não cubro, eu exponho o meu erro. Erro é a minha opinião, é o meu achismo, é o meu erro, ele diz. É julgamento contrário à vontade de Adonai. Eu ajo conforme meu conceito de vida. É um erro. Falsa doutrina, diz os comentaristas. É uma opinião falsa. É um engano. É um erro de cálculo, igual os homens lá, os engenheiros calcularam errado. Eles fizeram achando que estava certo, mas agora expôs o erro deles, através do transbordar de muitas águas. Agora os engenheiros atuais dizem, houve um erro lá. Então é esse aqui, ele vai ser exposto. É uma imperícia, diz o conceito. Foi um erro essa intervenção. É um desregramento, é um desvario no proceder, erros da juventude, equivocar-se, enganar-se, pois errou o caminho. Isso, toda essa movimentação de erro, você não cobre, você confessa diante de Adonai, para que você não venha a ser mesquinho com você mesmo, nem com os outros. Ele diz assim, eu disse, confessarei contra mim as minhas carências. Você sabe o que é carência? Você sabe o que é carência? Deixa eu ler o conceito aqui para eu não falar diferente. É uma ausência, é um período legal convencional suspensivo de um direito ou de uma obrigação. É uma ausência ali desse período. São as minhas carências, a minha ausência. É isso que ele está falando. Para a medicina, a doença de carência é carência de vitamina, por exemplo, é falta de vitamina ou de substâncias minerais, de ferro, cálcio, vai tornar o seu corpo doente. É isso que traz a carência para mim e para você. Por isso que eu disse que o salmista, no capítulo 77, quase ele erra aqui, quando ele começa a explicar, cadê Adonai? Por que Adonai não agiu dessa forma? Por causa das suas carências. As carências são confessadas, são as minhas, a minha mesmo. Na psicologia, chama-se carência afetiva, a ausência total ou parcial de lapsos afetivos entre pais e filhos, né? que está enchendo aí os consultórios de psicologia. Geralmente a carência afetiva, segundo os comentaristas, dá origem à perturbação psíquica até nas crianças. Essa carência afetiva que tanto leva muitos aos consultórios. Malaquias, no capítulo 4, resolve esse problema rapidinho, que ele diz que vai fazer unir o coração dos pais aos filhos. Acabou com essa carência. É essa carência aí que você e eu precisamos. Essa é séria. A carência que eu tenho. Por isso que o salmista fala assim, lembrei-me dos dias da antiguidade. Foi salvo. Eu lembrei dos pais, lembrei de Abraão, de Isaac e Jacó, lembrei de Moisés, lembrei dos profetas, lá da antiguidade, lembrei, trouxe a memória, para que ele não, assim ele confessou a Adonai, ali no Salmo 77, as suas carências, a falta, o erro e as carências, irmãos, ela vai te deixar doente, como diz ali a versão do Leonardo, doente. O terceiro passo, que eu vou encerrar por aqui, por causa do nosso horário, é tentar esconder os nossos crimes, pastora Sandra. Primeiro, nós falamos o quê? Da nossa mesquinhez, da nossa ausência de humilhação, nós não queremos humilhar, nós queremos viver numa mesquinharia. E agora, o terceiro passo e último é tentar esconder os nossos crimes. Os profetas entram nessas questões com muita força, hein?
Porque o homem, quando assim age, coloca em dúvida a palavra de Adonai. Porque o salmista fala bem assim: aquele que vê, que fez o ouvido não ouvirá, aquele que fez os olhos não verá. Você coloca em dúvida a capacidade de Adonai de ver o que você fez? Você lembra? Porque a palavra de Adonai é a aplicação de justiça. Você lembra de Moisés, quando ali ainda no Egito ele quis apaziguar ali os seus irmãos numa briga, eles falaram assim: quem te colocou juiz e soberano sobre nós? Moisés ali não tinha resolvido a questão de ser um juiz diante do seu povo. Ele agiu com um juiz imparcial, um juiz correto. Fala na coisa. É assim. Ali ele só pensa defende no povo seu. dele. Defendeu o ele seu. Ele mata o egípcio, esconde. Isso é um crime de sangue. Mas tem outros crimes na Bíblia. Moisés pratica esse crime. Ali ele ainda era imaturo quanto à fé. Ele só pensa nos seus. Ele vai defender um hebreu e mata o egípcio e esconde o corpo. Isso. Esconde então o corpo. ele menospreza Adonai, que acha que Adonai não viu. Não via. Adonai vai usar a boca de um hebreu para falar com ele. E Adonai vai retirá-lo do cenário, Léo, 40 anos. Nossa. Do combate. 40 anos do combate. Só que conosco não tem tempo. Não tem mais tempo, não tem. Por isso que a ordem é irrevogável. Por isso o toque de caixa. Para nos tratar. Ou nós vamos para o combate, ou nós não vamos. Ou assumimos aquilo que Adonai colocou nas nossas mãos, ou morreremos no caminho. Ou morreremos. Isso. Os comentaristas dizem que ali quando nós estamos lendo o profeta Zacarias capítulo 5, sobre o rolo da Torá, ele diz assim que o rolo da Torá, ele entra na casa do criminoso, daquele que comete e esconde o crime. Que rouba, que mata, que furta, que jura falsamente. Levítico 6. Não é a pastora Sandra que vai entrar na sua casa, não, o rolo da Torá, Zacarias capítulo 5. Os comentaristas falam: ai daquele que comete crimes, porque o rolo da Torá é que vai penetrar na tua casa, para julgar o crime que você cometeu. Zacarias capítulo 5. Anuncia, eu botei aqui, anuncia que a Torá vai entrar na casa do criminoso para colocar em evidência a justiça de Adonai. É isso. Por isso que nós lembramos de Moisés naquela questão. E você não adianta usar nenhum instrumento de disfarce. Não adianta, que Adonai sabe quem é você. Não adianta botar kippá e talit e se disfarçar de hebreu. Adonai conhece quem é você. Não adianta botar turbante, cobrir toda a cabeça, que Adonai conhece quem é você. Adianta sim, se você andar segundo a ordem prescrita por Adonai. Aí você tem todo o respaldo que a Torá te dá. Todo o respaldo que você... O Espírito de Adonai vai sobre você e vai colocar as palavras que você precisa. Mas, se você não for dessa forma, o disfarce não vai te ajudar. Por quê? Lembra-se da mulher de Jeroboão, que vai visitar ali o profeta, quando ela chega no batente da porta. Devia ter uma mezuzá no batente da porta. Ele não enxergava nada. Ele estava igual aqui, de lupa. Nem de lupa, acho que ele adiantava para o profeta ali. Ele falou assim: mulher de Jeroboão, se aproxime que eu tenho uma ordem para você. Eu acho que é assim. Não vou ler na palavra, porque já tem uma ordem irrevogável para você. E a criança, quando ela sai da batente da porta, a criança morre. Então, para nós, há uma ordem irrevogável. É fazer ou fazer. Não tem mais como questionar nem para mim, para você. A ordem é cumprir aquilo que é estabelecido na Torá para nós. A ordem é executar aquilo que Adonai confiou para nós. Porque essa questão, essa denúncia de Adonai para conosco, de que nós estamos apoucados, não queremos nos humilhar, deixamos só alguns fazendo, os outros não querem participar, por justificativa lançada na face de Adonai, por isso que ele vem com força, porque foi lançado na face dele. Porque na minha, do Leonardo, do Biratã, você pode lançar à vontade. Nós não temos esse poder de Adonai, não temos. Portanto, é assim que a gente... Vou concluir, para que a gente não venha demorar e o calor está grande. Essas são as intervenções de Adonai ali no Egito. Essas são as intervenções de Adonai em nosso meio.
porque um coração resistente e obstinado consolida os efeitos de fazer somente o desejo que há no seu coração. Cuidado. Aí precisa da intervenção de Adonai. Que ele venha, que venha a intervenção de Adonai, para que haja livramento daqueles que estão lá fora e precisam estar livres. Porque a ordem para nós é para eles, em nome de Yeshua. E quando é que vai ocorrer essa intervenção? Quando há uma necessidade de coibir um ato fora da cadência, fora do padrão de Adonai. Por isso que a intervenção vem. Quando há uma ação fraudulenta no meio de nós, quando o ato é público, o Estado é que vai interpor. Mas quando é uma coisa que eu venho esconder no meu coração e que eu preciso expor, Adonai que vai intervir, tanto para Faraó e seus adeptos, quanto para nós que estamos aqui hoje. O Eterno vai interpor sua autoridade, porque envolve a integridade física e espiritual de uma comunidade inteira, de uma cidade inteira nas nossas mãos. Que nós possamos ter essa consciência do serviço que Adonai nos deu. Eterno, muito obrigado, Hashem. Eu sei, ó Pai, que as tuas palavras elas são pesadas demais para nós, mas nós estamos aqui nos alimentando do teu Santo Espírito para buscar em ti, ó Pai, sabedoria, ó Pai, inteligência que provém da tua palavra, para que nós não venhamos andar como ovelhas sem pastor, para que nós não venhamos andar distante da tua Torá, mas que nós venhamos andar segundo a ordem que provém do nosso Adon Yeshua HaMashiach, que diz que ele faz tudo aquilo que viu o Pai fazer, e que nós possamos fazer coisas maiores se nós mantivermos essa adesão a Ti. Portanto, Hashem, fala aos nossos corações, trabalha em nosso ser, exulta a Tua palavra em nós, para que nós possamos andar em marcha na Tua presença. Em nome de Yeshua, o Messias, é que nós oramos, Eterno. Yevarechecha Adonai Virishmirecha. Yai Adonai palavelecha vironek. Issa Adonai palavelecha viasemelecha shalom. Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê um sábado de paz. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém.